Olá, meus caros, questão 6 e 2021, primeira fase de física. Vamos lá. Um recipiente isolado é dividido em duas partes. A região A com volume VA. Então, vou tentar aqui fazer mais ou menos isso. Tem aqui uma região A. Que ele diz pra gente com volume VA. Então, aqui a gente vai ter um volume VA. Contém um gás ideal a uma temperatura tesão A. Na região B, com o volume VB igual a 2VA. Faz-se vácuo. Então, olha só o que eu vou fazer. Tentar fazer mais ou menos como tivesse aqui, né? Que ele vai falar pra gente, ó, ao abrir um pequeno orifício entre as regiões, então vamos considerar aqui um orifício que está muito, não está certamente desprezível, só que vamos considerar como se ele fosse de dimensões desprezíveis, perdão. Beleza? Coisa mais ou menos assim. E aqui a gente não tem nenhum gás ideal, não tem nada aqui, tá simplesmente um vácuo, tá? E aqui o volume é VB, que é 2 vezes o volume de ar. Claro que tá parecendo que é o contrário, mas vamos considerar esse fato aí. Ou simplesmente inverter. Eu vou fazer daqui para ficar interessante. Tem que diminuir aqui, peraí. Beleza? Deixa eu continuar aqui. Beleza? Tá, então aqui vai ser nosso VA. Aqui vai ser o VB, que é 2 vezes VA. Aqui vai ter uma temperatura, né? Tesão. Tesão A. Tranquilo. Ao abrir um pequeno orifício entre as regiões, o gás da região A começa a ocupar a região B. Considerando que não há troca de calor entre o gás e o recipiente, beleza? A temperatura de equilíbrio final do sistema, então vamos lá. Ele fala um recipiente isolado e não há troca de calor entre o gás e o recipiente, né? O recipiente tem calor, qual o nome? É, não é calor específico não, é capacidade térmica desprezível. Então, assim, o gás simplesmente não está trocando energia térmica tanto com o meio externo quanto para o recipiente. Então eu posso assumir que o Qzão é zero, né? Que o que a gente representa a troca de calor. Então não há troca de calor, beleza? Então vamos lá. Outra coisa bem interessante. O gás vai estar aqui. Então a gente vai ter aqui moléculas, partículas desse gás, começando a ocupar essa outra região. Só que olha só que interessante. Ele vai começar a ocupar essa outra região que tem vácuo, certo? Só que, olha só, o volume do gás aumenta, certo? O volume do gás, que ele sempre vai ocupar, é um gás ideal, sempre vai ocupar todo o recipiente, né? Todo o volume possível do recipiente. Então a gente diz aqui, né, que o ΔV não é diferente de zero, certo? Não é diferente de zero, beleza? Então o volume aumenta. Só que isso diz que o trabalho logo existe, é um trabalho? Não. Por quê? O que é trabalho para a dinâmica? O trabalho para a dinâmica, né? Vamos lembrar, para uma força constante, não é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo do deslocamento e a força, certo? Tem que ter o quê? Um deslocamento e uma força. Só que, coisa desprezível aqui e isolado do meio externo, os gases, né? As partículas do gás estão simplesmente indo de uma região para outra sem aplicar nenhuma força. Como também não há deslocamento algum, certo? É feito tanto pelo gás, ou seja, a gente não está tendo nenhum deslocamento de uma certa região, não tem um êmbolo aqui, e assim por diante, ou seja, trabalho tem que ser nulo. Só que aí, olha só, a gente sabe essa informação, sabe essa primeira lei da termodinâmica. O que ela diz? Que toda a energia que o nosso gás vai utilizar para variar sua energia
interna será o calor recebido retirado do trabalho realizado. Ou também, uma outra forma de interpretar é o seguinte: todo o calor recebido por um corpo, um gás perfeito, vai ser utilizado para variar sua energia interna, como também para realizar ou sofrer trabalho. A gente fala bastante como uma análise energética aqui, né? A gente está trabalhando sobre, né, conservação da energia num recipiente com gás ideal e tentar ver o que a gente pode fazer, né? Termodinâmica bem interessante. Tá, então aplicando aqui na fórmula, que é igual a delta U mais o trabalho, vai ficar como? Zero é igual a delta U mais zero. Então, delta U vai ter que ser zero. Portanto, né, isso daí, para quem já estuda termodinâmica, sabe que a energia interna é função exclusiva, bem importante, certo? Exclusiva da temperatura. Então, se a energia térmica não varia, a temperatura também não. Mas só para provar mesmo, vamos lembrar aqui da famosíssima expressão que a variação da energia térmica interna para um gás perfeito ou um gás não perfeito, mas um gás monatômico, baixas pressões e elevadas temperaturas, comporta-se praticamente, né, como um gás perfeito. Logo, a fórmula que a gente consegue desenvolver por teoria cinética dos gases, né, é 3 sobre 2 N R delta T, onde o N é o número de mol, R é a constante universal dos gases e delta T é a variação da temperatura. Se delta U é igual a zero, então vamos lá, lembrando de matemática. A gente vai ter que ter que, né, N tem que ser zero, o que é absurdo, não tem como um gás que apresenta um volume não, né, exista, né, tenha mol zero, porque mol representa a quantidade de partículas, é uma unidade de medida. Logo, se é zero, não tem gás, então é um absurdo. Quantidade universal dos gases, a gente sabe que não é nula, é aproximadamente 0,082 atm, litros e assim por diante. E ΔT é o único que sobra e que obrigatoriamente vai ter que ser zero para a energia térmica ser, a variação da energia térmica ser nula. Logo, se ΔT é igual a zero, portanto, temperatura final tem que ser igual à temperatura inicial, que é qual? Temperatura recipiente A, que é simplesmente do sistema. Gabarito letra C, tá? É uma questão que eu particularmente fiz em muito rápido, porque isso daí você consegue estudar pelos livros e tem um nome, tá? Desse tipo aí. Não exatamente assim que você vai encontrar no livro, mas é da mesma análise, que se chama expansão, certo? O volume está aumentando, só que é uma expansão do tipo, ó, expansão livre do gás. Perfeito. Por quê? Ele está livre do calor externo, ou seja, recipiente diabático, que é a mesma coisa que recipiente isolado e assim por diante, e não tem nenhuma força sendo exercida pelo gás adicional, nem o deslocamento no sistema não, no meio externo, como do meio externo para o gás. Então, é bem interessante, porque ele se expande simplesmente sem calor, sem mudar a sua temperatura, sem realizar trabalho ou sofrer trabalho. Bem interessante, né? Ah, até chama essa expansão de uma transformação irreversível. Você não consegue fazer com que ele retorne ao momento inicial, que seja esse daqui, sem aplicar nenhum trabalho sobre o gás, né? Então a gente não consegue fazer com que essa situação volte a só o gás estar aqui de forma natural, né? De forma pelos princípios físicos e químicos da natureza, tá? Questão bem interessante, revisou aí bastante coisas de termodinâmica. Questão linda. É isso, obrigado por assistir, até o próximo vídeo.